Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu sou a professora Joyce de Língua Portuguesa, certo? E nós vamos dar continuidade ao que a gente viu aí, o estudo do material 2, tá? Na verdade, esse material 2 nós estamos fazendo só uma revisão. Por quê? Porque vocês já viram, vocês já estudaram, já tiveram essas aulas, ou mesmo aí em casa, vocês já tiveram contato com esse conteúdo, tá? E hoje nós vamos tentar colocar em prática todos aqueles conceitos que foram vistos na aula anterior. Então, nós vimos aí que tinha 5 elementos da narrativa. Estão lembrados? Estão? Vocês se lembram da palavra pente? Lembram-se? Né? Uma sigla, pente, para não esquecer. Personagens, né? Espaço, narrador, tempo e enredo. Eram os 5 elementos da narrativa. Nós falamos bastante sobre eles na aula anterior. Se você não assistiu, volta lá para assistir. É muito importante que você assista para que você entenda, então, tudo que nós vamos discutir hoje. Tá certo? Eu escolhi, para estar trabalhando com vocês, o primeiro texto que está aí no material, que se chama O Conto da Mentira. Tá? Por quê? Porque nós vamos conseguir fazer, primeiro, a interpretação correta, verificar todas as informações que estão aí no texto, na superfície, explícitas e também as implícitas, aquelas que eu tenho que deduzir. E aí, em seguida, tá? Eu vou poder analisar também com vocês todos aqueles elementos, identificar os elementos e, por fim, nós vamos relembrar as questões que vocês já fizeram desse material, tá? Então, vamos lá. O Conto da Mentira. O conto. Professora, o que é conto? Conto é uma narrativa curta, menor, tá? O Conto da Mentira. Então, já dá para nós anteciparmos. A gente sempre tem que ler o título de um texto e tentar deduzir o que é que vai ser feito. Cria hipóteses. Vai falar alguma coisa sobre mentira. Tem que ter mentira na história, senão não vai fazer sentido, tá? Além disso, além de criar, né, uma estratégia de leitura, criar aí hipóteses para ver se elas vão ser confirmadas ou não, nunca é possível que vocês interpretem corretamente um texto lendo uma vez só. Porque quando eu faço a primeira leitura, eu consigo ver só aquelas informações explícitas do que está na superfície, eu lembro de algumas coisas. Eu só vou conseguir realmente fazer uma leitura mais profunda, o que está por baixo, o que está nas entrelinhas, a partir da segunda leitura. Então eu espero que vocês já tenham lido, discutido, pensado, e agora é mais um momento de vocês refletirem e verem detalhes muito interessantes sobre esse texto, tá? Então vamos lá. Para começar, todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe! A avó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. Então aqui, logo no primeiro parágrafo, eu já consigo ter uma série de informações. Ó. Então primeiro, meu personagem principal ele é apresentado. Quem que é o personagem principal? A mãe. O Felipe. O Felipe, o garoto, era o personagem principal. Qual era a principal característica dele? A mentira. Aí ele mentia pra quem? Qual outro personagem que apareceu aqui? A mãe, né? Então, olha só, ele inventava uma mentira. A mãe acreditava nas mentiras. Então, mãe, a avó tá no telefone, a mãe largava correndo a louça e ia lá atender e o telefone estava mudo. E aí, o que vocês imaginam que ele fazia quando ele pregava uma peça dessa? Ria, né? Se divertia. Então, ele gostava de pregar peças. A gente consegue até criar uma imagem mental. Outra coisa, onde se passa essa história? Eu já consigo deduzir aí, ó. Onde que passa essa história? Essa história é o telefone, a mãe largava a louça na pia, corria até a sala onde? Na casa. Então o espaço dessa narrativa é dentro da casa do Felipe, tá? O garoto havia inventado a morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. Então ele inventava mentiras de todas as formas e isso era corriqueiro. Então, isso sempre se repetia, né? Fazia parte das suas características, da sua essência. E a mãe dele tentava assustá-lo, né? Falar, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. O Felipe ria na cara dela, né? Por que a mãe falava isso? Igual ao do Pinóquio. Vocês se lembram das histórias do Pinóquio? Quem que era o Pinóquio? Era um garoto, né, que ele era de madeira, não era um menino de verdade. E toda vez que ele contava uma mentira, o nariz crescia. Por isso que ele falou que o nariz dele ficaria igual ao do Pinóquio, porque assim como o Pinóquio, ele também mentia. E aí o Felipe ria na cara dela e falava, quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. Olha a pontuação, que interessante. Vamos parar e prestar atenção nas pontuações? Então, olha, para começar,
eu tenho, tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, trechos que estão entre aspas. Observem aqui, ó. Mãe, a avó está no telefone. Depois, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Por que esses trechos estão entre aspas? Não sei se lembram por quê. Observe aí. Porque eles são falas. Eles estão no discurso direto. Então o narrador deu voz para esse personagem. E é justamente por isso que vai aparecer aí, por exemplo, o ponto de exclamação. Para que nós coloquemos a entonação correta, né? Como se fosse ele gritando a mãe, chamando a mãe, o primeiro ponto de exclamação aqui. Aí depois, né, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio, ela ficando brava, mostrando que ela tá brava, que ela estava tentando assustá-lo. Ele rindo, quem tá mentindo é você. Então, é mostrar essa risada, ele desdenhando, ridicularizando aí a tentativa de assustar da mãe, né, de tentar alertá-lo. Então, note que são nesses trechos que vão aparecer justamente o ponto de exclamação, que ele revela uma certa emoção, que é onde nós vamos conseguir, quando eu tenho o discurso direto, carregar aí na emoção. Quando o narrador está contando nos outros trechos, eu tenho aí eu não tenho essa emoção da história, certo? Eu não tenho essa leitura com essa entonação diferenciada, porque eu tenho o narrador, ele vai traduzir o que o personagem diz. Então aqui eu tenho a presença do discurso direto. As falas aparecem exatamente do jeito que os personagens disseram. Se fosse no discurso indireto, como ficaria? Né? O Felipe disse para sua mãe, né, que a avó dele estava no telefone. Então nota que eu vou perder toda essa entonação, essa brincadeira aí da leitura. Em seguida, né, no terceiro parágrafo, ó, o pai de Felipe também conversava com ele. Então não era só a mãe, apareceu o terceiro personagem, o pai. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará, né? Ele está alertando, ó. O Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então vamos lá, vamos prestar atenção também na pontuação. Aqui a pontuação ela nos diz muitas coisas. Então novamente eu tenho uma fala do pai, por isso entre aspas, tá? E aí fala que o Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, essas reticências elas fazem uma insinuação pra gente. Mas no dia seguinte, voltava tudo ao normal. Ele voltava a mentir. Tá? Então eu tenho essa interrupção que insinua para o leitor o que é que acontecia no outro dia. Dando sequência na história, então aconteceu o que seu pai alertara. E aí aqui, né, lá eu tenho sempre algo que se repete, a mãe falava, o pai falava, então eu tenho ali uma situação, a presença da situação inicial. Né? E aqui surge um problema, surge um conflito. O que aconteceu então? Olha lá. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número da casa dele. O Felipe tinha sido sorteado. Puxa, o conflito. Olha aí, o Felipe foi sorteado, né? O prêmio era uma bicicleta. E aí, era o momento das pessoas acreditarem nele. Só que o que acontece? Ninguém acredita no mentiroso. Aí ele falou, é verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Então, esse momento a gente chega no clímax. Aí ele falando, é verdade, mãe. Eu vou ganhar uma bicicleta, mãe. É verdade, vem cá, atende o telefone. E aí, a mãe do Felipe fingiu que não ouviu. Continuou preparando o jantar em silêncio. Então, eu tenho aqui o estabelecimento do clímax, né? Então, ele implorando para a mãe, né? É verdade, vem cá, atende o telefone, e a mãe simplesmente ignorando. Resultado. O que vocês acham que aconteceu? Óbvio, né? O Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir essas mentiras. Né? Ele começou a diminuir o tanto de mentiras que ele contava, até que um dia ele deixou de contá-las. Ele parou de falar. Então ele não mudou de um dia para o outro. Ele foi se modificando até que ele parou de contar mentiras. E aí eu tenho um salto no tempo. Ó. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Então lá estava na infância e aí ele vira adulto, ele cresce. Tá? Ele se torna um escritor. Já que ele tinha tanto talento para inventar história, né, gente? Ele tinha que usar esse talento de uma forma melhor. Vamos virar escritor. Ele voltou a criar histórias. Usou todo aquele talento que já era nato. Só que agora, sem culpa e sem medo. Por que agora ele não tinha nem culpa nem medo? Por quê?
Justamente porque o escritor, ele não mente. O escritor, todo mundo sabe que o escritor, ele cria ficção. A ficção não é mentira, é algo que é inventado, que é dado. A mentira, ela tem o propósito de enganar o outro, de não dizer a verdade. E na ficção não é que eu não estou dizendo a verdade, eu estou inventando uma história, tá? E por isso que ele não precisava ter mais culpa, ele não precisava ter medo de que alguém o chamasse de mentiroso. No momento, ele está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí ele tem reticências, ou seja, isso continua. Gente, como que chama essa história mesmo? Vocês lembram? Olha lá. O conto da mentira. Que história é essa? De quem que ele está escrevendo a história? Um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia? É a própria história. Então ele volta, é cíclico. Ele tá lá no final e ele volta pro começo. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Então lá no final ele insinua que essa história ela volta. Eu posso até acreditar, né? Me fazer o autor, ele tenta até fazer acreditar como se fosse o próprio Felipe que estivesse escrevendo, mesmo em terceira pessoa, a sua própria história. Será que, já que essa aqui é a história do Felipe, e lá ele vai contar, e o Felipe vai contar a sua história, será que o texto que ele está escrevendo como autor não é esse? Então você fica, será? Nossa, será que ele está escrevendo a mesma história? E aí a história ela vai e ela não tem fim. Então ela vai para o final e ela volta para quando ele é criança. Aí a gente chega no final e volta quando ele é criança. Por isso que a gente fala que tipo cíclico, tá? Ele é um círculo, você volta e retoma do começo. E aí, vocês tinham percebido todos esses detalhes nesse texto? Viram como ele é rico, né? E aí, vamos identificar os elementos da narrativa? Vamos! Aqui esses exercícios as atividades que vocês fizeram, eles já ajudaram justamente a vocês identificarem esses elementos. Então vamos lá, e aí no final a gente retoma todos os 5 elementos. Então vai! As questões, a primeira aí, identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Sempre quando pede ordem, você tem que numerar. Não é uma questão de alternativa que você tem que marcar um X, que você tem que escolher. Não, você tem que dizer o que acontece primeiro. Né? Então, qual é? Põe o número 1 na primeira coisa que acontece, número 2 na segunda coisa que acontece, número 3 na terceira e número 4 na quarta coisa, na última coisa. Então, olhando aí, vai. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Qual foi? A primeira aqui é a última frase, aqui que é o número 1. Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Essa é a primeira, esse aqui que vai ser o número 1. Qual vai ser o número 2? Tá? Qual é o número 2? Aqui, o pai do garoto alerta contra as consequências do ato de mentir, certo? Qual que seria o número 3? Já que ele foi alertado e não acreditou. Então, o Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. E qual seria o número 4? Né? Aqui a primeira frase. Felipe utiliza, então, lá no final, no desfecho da história, a criação de histórias como uma ferramenta profissional. Tá? Agora, então, essa criação de histórias é o seu meio de trabalho, a sua forma de trabalho, né? É a sua profissão. E aí, o que motivou o Felipe a reduzir as suas mentiras? Se lembram? O que motivou? A decepção que ele teve. Ele não acreditava que um mentiroso não tem credibilidade, não é? Ninguém acredita, tem uma frase que ela é interessantíssima. Ninguém acredita no mentiroso, mesmo que ele esteja dizendo a verdade. Você nunca vai saber se é verdade ou não. Né? E aí ele deixou de ganhar a bicicleta por causa disso. A questão 3. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. Nós já falamos por isso aqui. Por que agora ele não tinha culpa nem medo de contar as histórias? Por quê? Porque agora não era mais mentira. Agora era ficção. Agora não era errado. Agora era positivo, agora era legal. Ele estava canalizando, voltando toda a imaginação dele para uma forma positiva, criando histórias então. 4. As aspas no trecho. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Lembra-se o que nós falamos aqui? O que eu falei para vocês? As aspas nesse texto, elas servem para quê? Para indicar uma fala. Nesse caso, quem é que está falando? É o pai. Quando o pai alerta, né, que um dia ele vai contar uma verdade e ninguém vai acreditar. Bom, e aí nesse trecho aqui, ó. Até que um dia deixou de contá-las. A palavra destacada, esse las, refere-se ao quê? Deixou de contar o quê? Até que um dia ele deixou de contar o quê, gente? A mãe, as mentiras, né? As verdades, refere-se à mãe, as mentiras, as verdades, as premiações.
Ele se refere justamente às mentiras. Ele deixou de contar mentiras. E por que ele não colocou aqui até que um dia deixou de contar mentiras? Para não ficar repetido. Então, uma das estratégias, quando eu vou escrever um texto, de não ficar repetindo várias vezes a palavra, é trocar por um pronome. Então, esse las aqui, ele é um pronome. É um pronome que substituiu mentiras. Quando eu tenho esse tipo de exercício aqui, eu sempre tenho que voltar no texto e verificar qual é a palavra anterior, do que ele está falando ali, tá? E aí eu descubro o que ele está substituindo, tá? Então, las substitui mentiras. 6. O texto que você leu, ele é contado por um narrador, uma narrativa, tá? Identifique, então, alguns elementos da narrativa. Então, era aqui a hora que vocês tinham que achar. Quais são os personagens envolvidos na história? Quem são? Então, eu tenho o Felipe, protagonista, personagem principal. Eu vou ter, além disso, a mãe, né? E o pai. Então, eu tenho esses personagens que eles vão participar diretamente da história. Há indicações da passagem de tempo? Eu sei precisar, né, exatamente quando aconteceu? Não, mas eu tenho algumas expressões, tipo, mas no dia seguinte, um dia, né? Essas expressões, elas marcam aí, eu não sei exatamente quando aconteceu, mas elas marcam a sequência temporal, né? A sequência de fatos na minha história. Qual que é o ambiente? Ou seja, qual é o espaço da narrativa? Onde que acontece essa história? Ela acontece justamente na casa do Felipe. É pelo menos a primeira parte que nós temos uma referência. Quando ele cresce e vira adulto, você não consegue mais dizer. Nós não temos dados para fazer essa afirmação. Mas pelo menos o começo todo da história ali, até perto onde começa o desfecho, eu tenho então uma... ele acontece na casa do Felipe. E aí, o 7. Observe o verbo empregado no trecho abaixo do texto. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Tá? Então, quando eu tenho todo dia ele inventava, tanto todo dia, que é uma expressão que mostra a frequência, eu inventava também um verbo que mostra frequência, alguma coisa que se repete. Tá? O verbo está aqui num tempo que vocês já devem ter visto, o pretérito imperfeito, que mostra uma ação não concluída, que ela não foi acabada e que ela se repetia. E isso caracterizava justamente as atitudes do Felipe. E aí, esse inventava, vamos pensar, o Felipe inventava, ele inventava. Se é ele, lembra? A primeira pessoa, a pessoa que está falando, é o eu e o nós. Segunda pessoa é o receptor com quem eu estou falando, é o tu e o vós. E terceira pessoa é de quem eu estou falando, é o ele ou o eles. Então, se é ele, é a pessoa de quem o narrador está falando, portanto, é uma narração em terceira pessoa, tá? E quem que é o narrador da história? Ele vai participar, então, da história? Não, se eu não tenho nem eu, nem nós, se eu não tenho nenhum verbo na primeira pessoa, se eu não tenho nenhum pronome, isso mostra, comprova que é uma narração em terceira pessoa e que o narrador não é um personagem. Ele não participa da história. A 8, e a última, ela era pessoal, né? Para você, quais são as consequências de mentir? Será que a mentira ela leva consequências? A gente viu aqui na história que sim, mas aí a sua resposta. Eu me recordo muito de uma história quando eu ouvia quando eu era criança, que minha mãe dizia assim, né, que era uma vez um pastor, né, um garoto que ele vivia pregando peças. E aí ele falava, o lobo, o lobo, o lobo. Todo mundo saía correndo para ajudar, né? E aí, a hora que chegava lá, ele ria, né? E não tinha nada, ele achava que enganou todo mundo. E aí ele contava de novo, o lobo, o lobo, o lobo. E aí, a hora que as pessoas chegavam lá, ele ria e não havia lobo nenhum. Até que isso aconteceu tantas vezes que ninguém mais acreditou nele. E aí, chegou um momento, então, que o lobo apareceu de verdade. E aí, a hora que ele gritou e pediu socorro, ninguém apareceu. E aí, o lobo, então, espantou as ovelhas, comeu outras. E ele teve sérios problemas. Por quê? Porque, lembram-se, ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele está dizendo a verdade. E aí, vamos recapitular sobre o enredo? Quais são aí os elementos do enredo? Como que foi construída essa história? Então, vamos lá. Situação inicial, eu apresento o Felipe, né? Aquela história que sempre se repetia. O Felipe sempre mentia, né? Ele sempre aí, né, enganava as pessoas. E todo mundo tentava orientar e ele não acreditava. Então, essa é a situação inicial. Quando que essa situação inicial é quebrada? Quando eu tenho aí o conflito, no dia que ligam na casa dele, que aquilo que ele não acreditava que ia acontecer, um dia acontece. Ele vai então, né, a mãe
ela foi chamada para ir atender o telefone e ela não acreditou, né? E o clímax, então, é justamente ele implorando para ela: mãe, 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 eu vou perder a bicicleta, vem cá, atende o telefone. E ela continua lá tranquilamente fazendo seus afazeres. E aí, qual que é o desfecho? Ele para de mentir, cresce, se torna um escritor, tá? Então, esse é o final da história. O desfecho é sempre o final da história. Espero que vocês tenham recordado bem, que tenha ficado clara a explicação. Revejam aí esse conteúdo, verifiquem, né, se vocês não fizeram a correção, por acaso, dessas atividades, corrijam agora. Se não mandou para o seu professor, mande, né? Todos os professores aí estão recebendo ainda essas atividades, mande para o professor, é muito importante porque é uma forma dele avaliar e verificar que você aprendeu, tá bom? Um beijo e a gente se vê então numa próxima aula, já vai ser no material 3, tá? Até mais então, tchau, tchau!